E eu queria convidá-los, então, a abrir a Bíblia no último capítulo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. E nós vamos ler os versículos 6 a 21. Apocalipse 22, 6 a 21. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Fazemos essa leitura. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem com atenção o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto, fazendo injustiça. Continue imundo, sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os imundos, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. Senhor, fala conosco nesse último capítulo de Apocalipse, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos sentar. As últimas palavras sempre são marcantes, não é? E às vezes a gente encontra alguém pela última vez, por algum motivo qualquer, essa pessoa vai viajar, vai para longe, ou vai se despedir mesmo, vai mudar, e a gente sempre fica atento a essas últimas palavras. Não é diferente aqui. Nós temos aqui, principalmente quando se fala da palavra santa de Deus, não é? Um texto tão rico como esse, nos colocando palavras maravilhosas, são vamos dizer assim, as palavras finais, as exortações finais que Deus traz para a sua igreja, não só para João e para 7 igrejas ali, mas para todo o povo de Deus, para todo o povo de Deus. Nós vimos Apocalipse, um texto maravilhoso, um livro maravilhoso, que mostrou e mostra a história de Cristo, a vitória de Cristo, a sua igreja, a vitória sobre todos os inimigos, não é? E a gente vê que Apocalipse ali está construído, ele foi escrito em 7 sessões. A primeira sessão, onde João vê o Cristo ressurreto e glorificado, e no meio da igreja, dos 7 candeeiros. Essa é a primeira sessão. A segunda sessão, João vê o cordeiro que tinha sido morto pegar os selos, abrir os selos, porque ele podia abrir os selos. E aí vem o julgamento sobre o mundo. A igreja é perseguida, mas Jesus vitorioso. A terceira sessão descreve as 7 trombetas do julgamento de Deus.
E as trombetas chamando a atenção, olha, está chegando o final. A quarta sessão começa com a visão da mulher dando à luz um filho, enquanto o dragão tentava pegar essa mulher, não é? A gente vê aqui claramente a visão aqui de Cristo, né? Passando vindo a este mundo, e o dragão em suas diversas formas tentando matar ali o menino. E a gente vê também as bestas auxiliares aí dessa serpente que agora é chamada de dragão, e a besta que vem da terra e a besta que vem do mar. E aqui nós vemos a besta que vem do mar representando ali um estado que é anticristão, e a que vem da terra a falsa religião, e os dois juntos, né, servindo ao inimigo de Deus. Pensou nisso já? Impressionante. Depois a gente vê a quinta sessão, descreve as 7 taças da ira, representando de forma bem vívida a visitação final de Deus sobre os impuros, sobre os impenitentes, sobre os ímpios. A sexta sessão descreve a queda da Babilônia, esse mundo louco, maluco, que só quer prazeres e só quer corrupção, não é? Será um final, chegará ao final. E na sétima sessão narra o fim do dragão completamente, a descrição da derrota dos inimigos de Cristo. Mostra o juízo final, mostra o triunfo de Cristo, a sua igreja, novos céus, nova terra, tudo isso. E agora, uma palavra final sobre tudo isso mostrado aqui, que foi mostrado assim de forma crescente, como fosse as 7 sessões independentes, em paralelo, mas elas vão crescendo, vai dando mais revelação até o final da história, não é? Então, essas exortações finais aqui nos dizem muita coisa, talvez desse para pregar aqui umas 7 horas, né? Uma para cada coisa, para cada ponto, não é? A gente vê que o anjo chegou para João e falou: olha, tudo que foi ouvido, foi visto, é verdadeiro. Porque talvez a gente veja aqui essa mensagem, leia Apocalipse e fala: nossa, isso é tipo uma ficção, não é? Isso está distante. Mas o anjo fala assim: é verdadeiro. Tudo que você ouviu e viu é verdadeiro. Quem trouxe isso foi o próprio Deus, o Espírito de Deus nos profetas. E você agora, João, vendo tudo isso. E essas coisas acontecerão em breve. Veja, em breve. Feliz aquele então que guarda e obedece essas palavras registradas. Não é? E João fala, ele dá um testemunho dele mesmo, fala: não, eu sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Ele está colocando de uma forma séria que isso não é brincadeira. Eu vi e ouvi, estou registrando para que toda a igreja leia e tenha fé nas palavras que o Senhor mesmo me trouxe a mim. E ele vai diante do anjo. Quando ele viu o anjo dizendo isso, ele queria adorar o anjo. E o anjo falou: olha, levanta, né? Eu sou só o anjo aqui, o conservo teu, também sou servo, não é? Adora a Deus direto. Então aqui não era Cristo. Às vezes Cristo aparece como anjo do Senhor, principalmente no Velho Testamento, mas aqui não, aqui era um anjo mesmo, não é? E aí aí ele fala com João o seguinte: olha, pega esse livro e abra, não lacre o livro, deixa ele aberto. Isso tem que ser pregado, anunciado, proclamado. Sei que vai continuar fazendo o que é injusto, vai continuar fazendo injustiça. O que é pecador vai continuar pecando. O que é impuro vai continuar na sua imundície. Contudo, o justo vai buscar viver de forma justa. O que é santo vai buscar a santidade. Olha que interessante, irmãos, e a gente ler esse texto e olhar para o mundo como o mundo é, como ele tem sido. Ele falou: em breve eu vou chegar perto do justo e perto do ímpio. E aí eu vou retribuir, eu vou trazer a recompensa conforme for correto. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Texto maravilhoso, nós cantamos aqui. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas, pela frente, pelas portas da cidade. A eles será permitido comer do fruto da árvore da vida. Os cães, contudo, o ímpio, contudo, os feiticeiros, os impuros sexualmente, os assassinos, os adoradores de ídolos,
todos que gostam de praticar mentira, essa turma toda não entrará, pelo contrário, sofrerá eternamente. E o texto diz: eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro do seu trono. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Ai, imagina João tendo essa mensagem ali direto, né? Ele fala: mas o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Olha o convite. O convite. Quem quiser beber água de graça, venha. Mas não é qualquer água, é a água da vida. Venha. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registradas neste livro: se alguém acrescentar algo que está escrito, ou tirar algo, ou mudar algo, as pragas descritas neste livro vão acontecer sobre ele. E se lhe é tirada a porção da vida, a árvore da vida e da cidade santa, ele não terá acesso a isso. E termina, né? Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas. Sim, Jesus diz: venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aí João colocou esse finalzinho aí, né? Vem logo, Senhor. Como se ele falasse assim: vem logo, amanhã, Jesus. E termina com: a graça do Senhor seja com todos. Meus irmãos, esse texto aqui então nos mostra exatamente essas exortações finais. O Senhor faz as exortações finais para a igreja de todas as épocas. E quais são essas exortações? Vamos ver. E aqui nós temos 7 exortações. A primeira dela: guarde no coração as palavras de Deus. Versículo 7, vamos ler juntos. Diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar no coração, meus irmãos. Guardar essas palavras no mais profundo do coração. O coração deve estar embriagado disso, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. O crente não vai se embriagar com o vinho, é com o Espírito Santo. Essas palavras enchendo o coração. Por quê? Porque é do coração que procedem as fontes, não é? Da vida. Você já viu quando você vai no estádio e as pessoas estão lá louvando? Eles não estão louvando, né? O cara chuta a bola para fora, o cara, graças a Deus, não é assim? Não é, né? Não dá nem para ir mais no estádio, porque é aquilo que está dentro do coração. Está cheio o coração, é daquilo lá que a gente ouve. Não é? Engraçado que um dia desse aí, um jogador até falou sobre isso. Falou: olha, como é que pode vir no estádio? Isso não deu repercussão. Eu acho engraçado isso. Isso não deu repercussão. E era um jogador famoso. E ele falou: olha, a gente vai no estádio e o pessoal xingando, palavrão, gritando, palavras torpes. Ele não usou esse termo, né? E ele falou: as crianças aqui, não dá nem para trazer criança. Ele fez assim, tampar o ouvido, não dá nem para trazer criança no... Ele é muito brincalhão, trazer criança no estádio. Porque o coração está cheio disso. Agora, se o coração estiver cheio da palavra de Deus, nós vamos exalar a palavra de Deus. Guarda no coração. Guardar esse conteúdo que é confiável, é verdadeiro, meus irmãos. Tanta fake news que a gente vê aí na internet, não é? A gente olha lá, vê que fulano de tal fez isso. Aí você vai consultar: não fez não. Não sei o que aconteceu. Aí você vai consultar: não é bem assim não. A palavra de Deus é a verdade. Enche o teu coração com a palavra de Deus. Palavras fiéis e verdadeiras. Versículo 6 disse isso. A Bíblia é um livro inspirado pelo Senhor. É infalível, é inerrante. A palavra é perfeita, meus irmãos. E a gente fica vendo tantas pessoas falando: tem que mudar a Bíblia. Impressionante. Imagina se a gente for mudar a Bíblia conforme a nossa cultura. Um dia desse estava lendo aí que a inteligência artificial é possível que ela mesma escreva uma própria Bíblia. Imaginou isso? Olha para onde nós estamos caminhando. Meus irmãos, guarda no coração a palavra verdadeira de Deus. Guardar no coração essa visão da eternidade, essa visão que tem autoridade de Deus, do próprio Senhor. Aqui fala Deus dos espíritos profetas. Foi Ele mesmo
que inspirou todas as Escrituras. Ele que governa tudo, Ele que escreveu. Se tem uma coisa mais preciosa que nós precisamos é guardar essa palavra no coração. No passado a gente tinha muito nas escolas dominicais as classes decorando os versículos, né? Isso acho que se perdeu, mas nós devemos pensar nisso. Eu gosto daquele filme do livro de Eli, e no final mostra que ele guardou toda a palavra assim na mente dele. Eu não sei se guardou no coração, né? Mas pelo menos na mente estava, né? Ele dita toda a Bíblia para o pessoal reescrever. Não é? Quem não assistiu o filme, vale a pena. Então, guardar essa palavra no nosso coração, porque Jesus em breve voltará. Guarda essa mensagem, porque em breve Jesus voltará. Ele fala, vem sem demora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele não deixou escrito, não falou. Mas pode ser em qualquer momento, a qualquer instante. Ele mesmo lá em Mateus 24 diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em dia em que vosso Senhor, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Guardar essa palavra, porque quem guarda é bem-aventurado, é feliz. O mundo buscando felicidade. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós lemos aqui. Aí você vê tanta gente que fala assim, eu vou separar no casamento porque eu quero ser feliz, né? Mas, siga a palavra de Deus. Ela que está feliz. Aí a pessoa fala assim, eu não vou fazer uma coisa errada porque eu quero ser feliz, eu vou roubar porque eu quero ser feliz. Mas como? George Led diz assim que as profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazer a curiosidade intelectual, foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus, guardando essas palavras profundamente. Esse é o primeiro recado, a primeira exortação. Mas segunda exortação, adore somente a Deus. Olha que interessante, versículo 8 e 9, vamos ler juntos? Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Olha o que ele fez. Ele ouviu e viu aquela imensidão toda, tudo aquilo, e logo se prostrou diante do anjo, mas o anjo vira para ele e fala assim, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. É interessante, o próprio João, não é, irmãos? A gente fala assim na nossa vida, o próprio João que estava ali vivendo tudo aqui, ele não conseguiu perceber, né? É Deus, não é Deus, é um anjo, eu devo adorá-lo. Ele se prostrou diante do anjo. Não é só ele, não. Principalmente no nosso mundo, quanta idolatria existe no nosso mundo. Calvino chegou a dizer que assim, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quer dizer, o que significa? Que a gente já vê uma fábrica, né, que forma ídolos, né? Por exemplo, a fábrica da Fiat já chegou a produzir, não sei quanto produz hoje, mas chegou a produzir 3.000 carros por dia. Eu fico imaginando isso. 3.000 carros por dia. Agora imagina o seu coração fabricando ídolos. É assim? João mesmo aqui, ele começou, não vou adorar o anjo, pera, calma, você não está entendendo direto, é a Deus, adora a Deus, adora a Deus. E a gente vê na história, quantas pessoas que começaram a adorar as coisas que Jesus teria tocado, não é? Pega lá o pedaço da cruz de Cristo. Aqui é esse pedaço da cruz de Cristo, aí passa aquilo para outro. Dizem que foram feitos tantos pedaços da cruz de Cristo que sei lá quanto que dava para, né, dava para fazer uma cruz bem maior, né? As pessoas adorando objetos. Vai lá em Israel, vou lá visitar. Não, por quê? Porque eu quero pisar onde Jesus pisou, não é? Pô, Jesus está aqui. Ele está em todo lugar, ele falou que estaria conosco. João se prostrou diante do anjo para adorá-lo e mostra que nós também muitas vezes caímos na idolatria,
mas não devemos, né? Anjo não deve ser adorado. Ele é criatura de Deus, ele não é Deus. Ele é um servo de Deus. Hebreus 1,14 diz: os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Somente Deus é digno de adoração, meus irmãos. Nós adoramos somente ao Senhor, somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Darás culto. Mas a terceira exortação, ou o terceiro recado: anuncie a palavra de Deus em todo o tempo. Vamos ler o versículo 10 juntos. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então a mensagem de Apocalipse, ela deve ser aberta, pregada, falada, anunciada, proclamada. Lá no início do livro a gente viu que fala assim: revelações de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem em breve acontecer. E fala também: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, ela deve ser aberta, lida, falada, pregada, estudada. Durante um tempo da igreja romana, nós tivemos essa situação onde eles esconderam a Bíblia do povo, né? E a Bíblia não podia ser falada, não podia ser lida. De fato, eles até liam algumas partes, mas em outra língua. Liam de costas para o povo, para ninguém ouvir, mesmo que em outra língua, escondendo a palavra de Deus. A própria, vamos dizer, a igreja saiu do colégio apostólico aqui e se desviou dessa forma. E nós corremos riscos assim, né? A gente não sabe. É que a gente vive uma vida bem diferente nesse século, mas a gente vai vendo as coisas acontecerem e não custa nada daqui a pouco falar: proibida ler a Bíblia, não é? De fato, tem alguns países que proíbem, que falam: não, isso não pode ler. Mas por que não pode ler? O anjo está falando: leia, estude, abra, deixe aberta, revele, proclame, anuncie. É a palavra de Deus. Se a revelação for selada, as igrejas não poderão conhecer o seu conteúdo, nem responder com adoração. E é interessante, irmãos, que tem igrejas que não leem a palavra de Deus. Vou pregar, com a palavra fechada. A gente foi num funeral, eu, pastor Marcelo, uma vez, e a pessoa que estava lá foi falar para as pessoas, falou dela mesmo, nem citou, era melhor citar um versículo, né? Podia citar, só ler um versículo, é mais edificante. A palavra tem que ser dita, porque é ela que muda o coração, é ela que transforma. Não é a nossa eloquência, a nossa, podemos fazer o que a gente quiser aqui, virar de cabeça para baixo, cantar, ensaiar, tocar umas músicas bacanas, podemos fazer o que quiser. O que vai mudar o coração é a palavra de Deus. Então ela deve ser lida, ensinada, falada, não pode ficar fechada, tem que ser aberta. Na sua casa também. Mas na sua casa tem que ser aberta, não no instante lá parada, aberta e comida, né? Comida. Ou seja, lida, recebida, entendida. Anuncie a palavra de Deus em todo o tempo, não há tempo para não anunciar, é todo o tempo. Em quarto lugar, quarta exortação, quarto recado, diz assim: viva uma vida dedicada a Deus, tenha uma vida dedicada a Deus. Vamos ler o versículo 11 juntos. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então é uma vida dedicada a Deus. Nós vemos aqui claramente uma separação de dois grupos, não é? E olha que nos dias atuais eles querem tanto ficar separando em grupos, né? Eles criam um grupo para tal coisa, um grupo para isso, agora é o grupo tal, agora não sei o quê. Fica criando classes, criando situações, quando na verdade
Eu não sei se vocês estão querendo copiar a Bíblia, mas a Bíblia já definiu, tem 2 grupos só. Tem o que é salvo e o que não é salvo. Tem o injusto e tem o justo. Não é isso? Tem o imundo e tem o santo. É assim. E é interessante que eles não se misturam mesmo, né? Porque o texto está falando assim: o injusto continue fazendo o quê? Injustiça. E o que é imundo continue o quê? Sendo imundo, na sua imundícia. Contudo, o que é justo, ele procura fazer justiça. E o que é santo, continua buscando a santificação. É assim. Então, quando a gente vê uma pessoa que é tão, né, imunda e continua se afundando mais, não é de se admirar ou de falar, mas como que pode? A Bíblia já diz, já está dizendo, olha, vai continuar. Vai continuar. Acho que o pastor Marcelo que me falou uma vez que tinha uma senhora que falou, pastor, mas não dá para orar para o diabo converter, não, né? Foi contigo, pastor? Olha, ainda mais ele, né? Não só ele, mas todo ímpio aqui, ó, vai continuar ímpio. Vai continuar fazendo injustiça. A não ser que Deus mude o coração, ou seja, a pessoa já é escolhida por Deus e tem o coração mudado, ela vai continuar. Então, quando a gente vê Apocalipse, a gente vê assim, e de vez em quando a gente olha para esse mundo e fala, olha, isso está se cumprindo mesmo, porque a gente vai vendo uma separação, não é? A gente vai vendo assim, cada vez mais o ímpio na sua impiedade, e o imundo na sua sujeira, na sua imundícia, e achando aquilo ali que é o mais importante para ele. E você vai vendo os santos assim, eu quero fugir disso, eu quero ser, não é? Parece que vai havendo uma separação assim. A gente não sabe o que vai acontecer de fato nos nossos dias, não é? Com essas situações, com essa diferenciação. A gente sabe de forma geral o que Apocalipse nos disse, que realmente vai ter uma grande perseguição sobre a igreja, não é? E vem contra a igreja a besta, as 2 bestas, o dragão, é tudo contra a igreja, contra Cristo, mas a gente sabe quem é o vencedor no final. Quem é mais que é vencedor? A gente sabe, o texto já nos diz, mas isso não significa que as lutas virão, passaremos pelas lutas, não é? Então tenha uma vida dedicada a Deus. Se você é chamado pelo Senhor, tenha uma vida dedicada ao Senhor. Se o Senhor te salvou, se dedique a Ele. Dedique, mas como eu vou dedicar a Deus? Servindo a Deus com tudo que você fizer. Sirva a Deus. O justo dedica sua vida a Deus porque ele sabe quem é o Senhor da eternidade de eternidade. Ele sabe. Ele sabe que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós vimos isso no versículo 13. E Ele sabe que em breve o alfa e o ômega voltará. Jesus fala que, olha, eu venho sem demora. Talvez para a gente pense que está demorando, né? Mas Deus vem no momento certo. É no momento certo. Venho sem demora. E Ele vai trazer o galardão, ou seja, esses que buscam santificação serão completamente santificados. Esses que buscam fazer a justiça terão a justiça plena em suas vidas. O que faz injustiça vai sofrer a injustiça eterna, vamos dizer assim, ou a justiça eterna, que para ele é um sofrimento. E o que é imundo vai ficar ainda mais imundo, ou então vai ficar a eternidade no inferno, queimando a imundície dele. Essa é a realidade. Bem-aventurados então aqueles que fazem o quê? Que lavam suas vestiduras. Porque se a gente pensar assim, meus irmãos, então só o justo, eu não sou justo, eu sou pecador também. Sim. Contudo, se você se colocar diante de Cristo e buscar em Jesus e pedir perdão pelos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, nos limpar,
Por isso aqui, versículo 14, vamos ler juntos o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha isso. E aí sim, com as vestiduras limpas, no sangue do Cordeiro, o que vai acontecer? Para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que maravilha! Seremos recebidos por Cristo na cidade santa, pelas portas para a entrada correta, não pela porta do fundo, porque não tem como entrar pela porta do fundo, porque os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, não terão parte neste lugar, nessa cidade. Paulo até chama lá em Filipenses 3:2 assim, os falsos mestres, né, como cães. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, tenhamos uma vida dedicada. Esse é o recado, uma vida dedicada ao Senhor. Quinto recado, quinta exortação é a seguinte: confie somente em Cristo. Vamos ler o versículo 16 juntos. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O próprio Cristo está falando o seguinte: olha, eu mesmo vou fazer tudo isso. Eu mesmo coloquei aqui, eu mesmo revelei isso. E este livro então mostra a revelação de Cristo, que pertence a Cristo, de tudo que é de Cristo e de toda a história que está sendo escrita por Cristo. Não só escrita, mas executada. Ele é o Senhor. Ele manda esse anjo para testificar que Ele vai fazer, que Ele fez. Ele mandou as cartas para a igreja dizendo: eu sou o Senhor, convertam-se dos seus caminhos, corrijam isso. Se você está bem aqui, continue, mas tem isso, isso, isso para vocês crescerem, melhorar, desenvolverem através da santa palavra, através do Espírito Santo em vós, não é? Então é em Cristo, é Cristo mostrando: olha, a igreja é uma só, a igreja vai estar toda junta, eu vou buscar todos vocês de todos os lugares da terra, e vou buscar vocês, seja onde vocês estiverem. Nós vemos aqui que os mortos trarão o mar trará os seus mortos, né? Seja onde a pessoa tiver morrido, sei lá, se queimou num avião que caiu, se caiu dentro do mar e ninguém nunca achou, se foi cremada, Deus vai trazer. E aqueles que são do Senhor vão viver eternamente com Ele. Confie em Cristo. Como confiar em outras coisas nessa vida? Confie em Cristo. Ele é a estrela da manhã, é aquela estrela maravilhosa, aquele sol que brilha em nossa vida. É a raiz e a geração de Davi, ou seja, aquele que foi prometido. Não é assim? No Velho Testamento, olha, a geração de Davi, olha, o filho de Davi, a raiz de Davi. Ele é o Messias prometido. Existem religiões ou seitas que não aceitam Jesus como o Filho de Deus, até tratam o grande profeta, ou então alguns filósofos, o grande líder. Muita coisa a aprender com Jesus, o grande líder, ele foi bom nisso, naquilo. Claro, é Jesus, ele é o Filho de Deus, Filho bendito de Deus, e nós vamos ver sobre o Filho bendito na escola dominical, domingo, não perca. Confie somente em Cristo. Essa é a quinta exortação. A sexta exortação, meus irmãos: tome de graça da fonte da água da vida. Vamos ler o versículo 17? Versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Imagina se tivéssemos que pagar por essa água da vida. Não tem condição, nós não temos recursos, não temos condição, a mínima condição. Contudo, o Senhor nos convida
a termos de graça. De graça. Podemos ver algumas coisas aqui nesse texto. A primeira é que o Espírito e a noiva sempre trabalham juntos, ou seja, está falando aqui o Espírito e a noiva, né? A igreja com o Espírito Santo de Deus. A igreja aqui nessa terra, ela é serva do Senhor, ela é a noiva do Senhor, ela está aqui trabalhando pelo Senhor, submissa ao Senhor. A verdadeira igreja. Então a verdadeira igreja é submissa à palavra de Deus. Ela segue o que a palavra de Deus diz. O que o Senhor diz, assim ela o fará e deve fazer. E ela, então ela que convida, ela diz vem, não é? O Espírito diz vem, a igreja diz vem. O Espírito da noiva dizem vem, ou seja, é o convite para beber da água, é o convite que nós fazemos toda semana. Toda semana. No mínimo uma vez por semana, as igrejas evangélicas convidam as pessoas a virem ao Senhor Jesus. Convidam o pecador. Ela faz isso de portas abertas. Algumas colocam um alto-falante na igreja, tinha muito isso no passado, né? Em alguns lugares ainda tem, e chamava as pessoas. Ou algumas igrejas que tinham até o sino, tocava o sino, ao momento que nós vamos falar, vem. Ou fazem isso hoje pela internet, alguém manda o link e está falando, ó, vem ouvir, não é? Ou então vai andando com o carro ali e coloca lá o alto-falante, vem, rodando aqui no cascata, não é isso, pastor? Vem. Ou então junta com a sociedade, sai na rua, entregando um folhetim, fala, vem. E por que não vem? Um dia esse vem vai parar. Um dia não vai ter mais vem. Agora é assim, ó, vai. Você quer o vem ou você quer o vai? O Espírito da noiva digam vem. Cada cristão diga vem. E aquele que tem sede, quem quiser receba de graça a água da vida. Então aquele que vem, eu quero, estou sedento de justiça, ele recebe de graça. De graça. William Barclay diz que aquele que recebeu o convite de Cristo deve transmitir esse convite a outros. Aquele que foi encontrado por Cristo deve encontrar outros para Cristo. O encontrado deve converter-se naquele que encontra. É um convite para todos, é esse convite que nós fazemos hoje. Se você ainda não veio, é o momento de você vir. Está com sede? Venha à fonte da água da vida, venha a Jesus. Quem quiser receba de graça a água da vida que o próprio Cristo dá. Sétimo, meus irmãos, sétima exortação, sétimo recado. Preserve o cano das Escrituras. Vamos ler os versículos 18 e 19 juntos? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não é? Então, aqui uma exortação importante, dizendo o seguinte, olha, esse é o livro. João, que você ouviu aí, escreveu, é isso aí. Não deixa ninguém mexer. Ah, mas não pode acrescentar aqui. Não. Ah, mas não pode, não. É isso aí que você vai transmitir. Ah, mas não ficou muito legal o anjo descer. Não, é isso aí que você vai transmitir. Ah, mas duas bestas, eu não entendi muito bem. Você vai entender depois, continua desenvolvendo a teologia, mas é isso aí que está escrito. Ele está falando para esse livro, mas está falando para o restante da Bíblia, para todos os livros inspirados. Todos. Esse é o livro da vida, é o livro que o Senhor inspirou, escreveu. Certamente nós tivemos ele não em português, na sua originalidade,
ele foi escrito em hebraico, principalmente, o Velho Testamento, algumas partes em aramaico. O Novo Testamento em grego, também algumas partes em aramaico. Agora, foi traduzido. Foi traduzido. Lógico que a tradução, algumas palavras, por exemplo, que você tem em inglês, você não tem em português. Em português você não tem em inglês. Então você tem uma tradução, pela graça de Deus, que irmãos foram, né, nos abençoaram traduzindo para o português, para o alemão, para o inglês, várias línguas. Agora, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar, para que a gente entenda a palavra de Deus. Não é? Sem acrescentar, sem mudar, sem tirar. Tem gente que não gosta muito do versículo, esse aqui eu não vou ler muito não, deixa para lá, nem passa, né? Ou então, esse texto é mais difícil de pregar, não vou pregar não, né, pastor Marcelo? Teve gente que já falou com o pastor, não prega esse texto. Não, falando, como não? É a palavra de Deus, vou pregar tudo aqui. É o que o texto diz, não acrescenta e não tira. Durante um determinado momento, nós tivemos a igreja romana acrescentando livros. Por quê? Deus falou, não acrescenta, não muda. Aí a gente vê algumas seitas mudando. Não, eu não acredito nisso aqui, vamos mudar um pouquinho. Ao invés de falar que aqui Jesus é o Filho de Deus, talvez ele fosse o profeta. Por que você está mudando a palavra de Deus? O homem é pecador, meus irmãos. Aí ele não aceita alguma coisa. Não, isso aqui eu não acredito e não aceito. Mas é a palavra de Deus. Não, então eu vou mudar. E assim hoje nós temos alguns movimentos, gente falando, não, vou mudar porque a Bíblia está antiga. Espera aí. E ele fala que quem tentar mudar, o que vai acontecer? Né? Você viu os flagelos escritos neste livro, vão cair sobre essa pessoa. E ela não vai ter acesso à vida eterna, vai ter a morte eterna. Então, meus irmãos, preservem o cano das Escrituras. Concluindo, as últimas palavras do Senhor, maravilhosas palavras do Senhor. Guarda as palavras no coração. Adore apenas o Senhor. Anuncie o Evangelho em todo lugar. Dedique a sua vida ao Senhor. Confie somente em Cristo. Receba a sua graça e preserve a palavra de Deus, as Escrituras, exatamente como são. Então, como viveremos? Algumas aplicações importantes, meus irmãos. Apesar que cada um desses pontos poderia ser aplicações, mas a gente trouxe aqui 3 aplicações. Viveremos honrando e propagando o Evangelho. Façamos isso pela nossa vida inteira. Façamos isso ao falar e ao agir. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Quem desobedece, padece. Então, vamos obedecer, honrar, propagar essa palavra. Ela não pode ser escondida, ela tem que ser dita, tem que ser proclamada, tem que ser ouvida dos nossos lábios e vista em nossas vidas. Não desprezemos o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação do homem, meus irmãos. É só através dele que as nossas vestes sujas serão limpas. Porque o pecado está em todos, desde Adão e Eva, está em todos. Todos nós estávamos mortos, todos nós estávamos sujos diante de Deus. Só o sangue de Jesus que nos purifica. Nós só teremos acesso à árvore da vida. Só os remidos pelo sangue de Jesus têm acesso à cidade, os benefícios da árvore da vida. Só, não tem outro caminho. Honremos, propaguemos esse Evangelho. Leiamos, estudemos, vivamos, amemos, anunciemos o Evangelho para todos os povos da terra. Tanto que o nosso tema desse ano é Ide e Anunciai. Né? Segunda aplicação, como viveremos? Viveremos aguardando com esperança a volta de Cristo. Olha, vamos ler os versículos finais aí, 20 e 21 juntos. Diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Então Jesus falou, olha,
Eu mesmo estou dizendo, eu venho sem demora. Eu virei no momento certo. E aí João coloca essa exclamação, que deve ser exclamação de toda a igreja, da noiva, não é? Esperando o dia final. A noiva não espera o casamento, o dia final. Não é isso? Então é essa exclamação que devemos ter em nosso coração: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. George Led diz que desejar a volta de Cristo é o centro da fé cristã. Se Cristo não voltar, a sua obra de redenção permanece incompleta. Seu retorno é a única esperança segura para o futuro do mundo. Não é? Que bênção que é assim. Porque Deus também poderia falar assim: não, aqueles que morrerem eu vou trazer para o paraíso, mas eu vou deixar continuar na terra produzindo lá pessoas. Mas, meus irmãos, o maravilhoso é que Deus vai pôr um ponto final no mal. Ele não vai deixar a terra aqui produzindo males e males, mas ele vai chegar um momento e falar: ó, acabou a brincadeira, ponto. Todo mal será extirpado, vai tudo para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Esperemos esse dia. Devemos viver sempre nessa expectativa da vida iminente e inesperada de Cristo, guardando no coração essa palavra, dedicando a nossa vida sempre a Ele, pois Ele virá e sem demora vai retribuir a cada um segundo suas obras. O justo para a vida eterna, os mortos para a morte eterna. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos tendo as Escrituras como palavra de Deus. Terminou com essa exortação, não é? Importante, por quê? Porque, como eu disse, ela é a palavra de Deus, verdadeira, suficiente. Não temos que acrescentar nada, não temos que tirar nada, temos que entender o que ela diz. Temos que sim estudá-la, não é? Temos que interpretá-la. Ah, mas a interpretação, cada um tem sua interpretação. Não. Ah, mas como é que você faz? Qual que é o método para interpretar? É o método que os apóstolos usavam para interpretar o Velho Testamento. Então veja que até a forma de interpretação bíblica vem da própria Bíblia. Ah, mas como é que eu vou interpretar? Olha como os apóstolos interpretavam o Velho Testamento e você vai usar o mesmo método. Aquilo foi para um histórico tal. Para quem que foi falado? Qual que é o centro daquele ensinamento? E toda ela centrada em Cristo. Nós não vamos tirar, não vamos acrescentar. A gente até tem, às vezes a gente passa rápido por essas coisas, mas o Catecismo Maior de Westminster, ele tem a pergunta lá: que é a palavra de Deus? E ele responde, né? As Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. E se você vai na confissão de fé, a confissão de fé coloca lá a relação de cada livro, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, cada um. Por quê? Porque é isso aqui, não tem que mudar, não vai acrescentar, não vamos tirar. Como nós podemos fazer isso para a lei que é perfeita? O homem faz isso, né? Fica mudando lei, cria uma lei, depois muda a lei, aí cria outra lei, muda a lei. Aí, não é assim? Fica assim. Igual cachorro correndo atrás do rabo, né? Mas aqui nós temos a lei perfeita. O Senhor já deixou. É isso. Sigam isso, façam isso. E esperem de mim isso. Interprete de forma correta. Não de forma equivocada, como os liberais. Os liberais começaram a ver aqui e falaram: não, está estranho esse negócio de milagre aí. Como está estranho? O que aconteceu? Não, está estranho, vamos tirar esse negócio aí, vamos mudar isso aí, vamos falar, sei lá. Não, mas Jesus multiplicou o pão, o peixe. Não, vamos falar que cada um tinha lá um pãozinho, tinha um peixinho no bolso. E aí quando Jesus pregou, ficou né, tocado no coração e dividiu, cada um dividiu com seu próximo. O texto não está dizendo isso, não, mas parece mais. A criação, Deus fez todas as coisas. Não, mas é estranho, Deus do nada fez assim? Como?
fazendo? Ele é Deus? Não, então vamos complicar isso aqui um pouquinho. Vamos falar que as coisas demoraram a ser feitas. Bilhões e bilhões de anos. Né? Mas como que surgiu isso? Vai dar uma explosão. Pá, mas de onde que veio a explosão? De repente, mas de onde? Qual que foi? Não teve nada ali que moveu no início? Não. Por acaso, mas que acaso? As partículas estavam se movendo, mas se estava se movendo, quem que pôs para mover? Não tem como, irmãos. Voltemos para a palavra de Deus. Às vezes a gente tenta conciliar algumas descobertas, algumas ciências com a palavra de Deus. Só que a gente tem pouca capacidade interpretativa, nós erramos. Então tem alguns teólogos que falam, não, cada dia lá, então eram eras. Cada dia da criação eram eras. Aqui fala em dia, mas eras. Puxa vida, mas como é que o sujeito lá que se alimentava ficou eras sem se alimentar? Então, meus irmãos, é a palavra de Deus, é ela que nós vamos seguir, interpretando corretamente, tendo ela como a nossa prática da vida. Portanto, honremos o Evangelho, sigamos as Escrituras e aguardemos firmemente a volta de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que virá em breve. E que Deus nos abençoe e que a graça seja com todos, como diz João aqui.